Conheça a Nova Sorrisos em Brasília de Minas e faça um check-up completo da sua saúde bucal. Sorrisos, padrão odontológico internacional pertinho de você. Agende sua avaliação. 3231-1407. A reunião desta segunda-feira, 23 de abril, foi bastante movimentada aqui na Câmara Municipal. A principal discussão ficou em torno das questões da saúde. No dia 13 de abril deste mês, houve uma reunião no fórum local com diversas autoridades sobre o assunto. O relatório da reunião que aconteceu no fórum foi apresentado nesta noite pela Comissão Especial da Saúde aqui na Câmara. No dia 13, estavam reunidos o delegado Dr. Flávio Cavalcante, na nossa comissão, eu presidente, tem Lourdes, que é membro, e Sérgio, vereador, e esteve presente o juiz, promotor, e todas as autoridades e os diretores da saúde de Brasília de Minas. E foi discutido lá um assunto pertinente levantado pelo delegado Dr. Flávio. Dr. Flávio, ele está muito preocupado com o que está acontecendo na saúde, principalmente sobre os contratos e em sua relevância. A gente falou muito sobre o contrato de empresas, né? E mais sobre os avisos prévios, que não é uma coisa ilícita, mas é imoral. A secretária, ela ficou muito empenhada e realmente preocupada com o que acontece durante todo esse questionamento que o delegado fez. O vereador Jean Rodrigues sugeriu que seja feita uma audiência pública para discutir o assunto com a sociedade. Eu notei e percebi que uma audiência pública vem muito a esclarecer algumas dúvidas, a buscar um melhor atendimento à sociedade. Houve alguns questionamentos que estão no relatório quanto à questão de pagamentos aos servidores, aos médicos, quanto à questão dos médicos ficarem sob aviso, o qual, segundo a informação do delegado, não é a forma legal para que se faça do jeito que está sendo feito. Então eu vim a solicitar essa audiência pública. E solicitei também que nessa audiência pública que se faça o convite também às secretarias municipais das cidades pactuadas com o sistema de saúde local, com o Hospital Nossa Senhora Santana, porque eles também são criticados pelo não pagamento, por não custear as suas responsabilidades. Então, para que possamos ter esclarecimento de todas as partes. Devido à complexidade do tema, né, que se trata de saúde, né, e a gente percebe no país inteiro o caos em que anda a saúde, e essa Câmara Municipal, através da mesa diretora, está de portas abertas para a realização dessa audiência pública. Nós esperamos com isso que todas as autoridades relacionadas na primeira reunião que foi realizada no fórum estejam presentes, como também a participação efetiva da população, para que nós possamos discutir esse assunto e procurar uma solução, ou pelo menos amenizar os problemas que afetam o nosso município. O documento apresentado nesta noite aqui na Câmara relata que o Cisnorte teria se transformado em um cabide de empregos em Brasília de Minas, que profissionais do hospital estariam acumulando pacientes para depois chamar os médicos de sobreaviso, que os médicos estariam sendo contratados como empresas e não como pessoas físicas, e que alguns estariam ganhando até R$100 mil por mês no município. Questões como essas fizeram com que o relatório apresentado pela Comissão Especial da Saúde fosse recebido com preocupação pelos parlamentares aqui na Casa Legislativa. Preocupa, né? Porque fez um levantamento de questões assim muito graves, né? Que ele falou de cabide de emprego no Cisnorte, né? No relatório ele fala também da contratação de profissionais na área de saúde, médico, a parte que o hospital tem de
na contratação do sobreaviso, que o sobreaviso fica em casa e não está no hospital, e às vezes no chamamento não se aparece no momento certo. Então, eu vejo que é uma situação assim, bem preocupante. Há vários questionamentos em questão de médicos que, às vezes, o atendimento no hospital está sempre prejudicado, principalmente por médicos que, às vezes, quer trabalhar como empresa, quer pegar a responsabilidade como empresa e esquece que ganhar dinheiro, a vida humana é mais importante que o dinheiro. Isso está acontecendo. Então, tem vários médicos que estão ganhando muito dinheiro. Inclusive, pelo questionamento que o delegado tem nos falado, ele me falou o seguinte, que tem médico aí, mês de janeiro mesmo, tem médico com 100 mil reais. Isso dava o quê? Para pagar 10 médicos. Então, a contratação como empresa é um prejuízo para o município e principalmente para a população. Enquanto você paga um médico para atender em 3 lugares ao mesmo tempo, isso se torna de má qualidade o atendimento no hospital. Não, a situação do hospital eu conheço bem, né? Porque ele foi construído na minha gestão e eu administrei em 2005, 2008. O problema é seríssimo, porque Brasília atende cidades com renda maior, como Januário e São Francisco. E atende esses municípios pequenos, que eu construí um hospital visando atender o Porto de Brasília de Minas, depois virou hospital regional. E é preocupante, porque as pessoas às vezes não entendem direito o que é um sobreaviso. O médico não pode ficar em casa 24 horas sem ganhar nada. Ele está impedido de trabalhar. As demandas que vêm de fora, eu dei carona numa pessoa que saía do hospital, do município de Januário, tinha ficado 13 dias internado aqui, para fazer uma cirurgia, e elogiando o tratamento que recebeu. Então, tem que ser bem estudada, as leis têm que ser bem votadas, bem elaboradas, o sistema é complexo, as várias leis têm que ser observadas, além da lei orgânica, da Constituição do Estado e a Federal, tem as leis normais que regem e que disciplinam o uso do dinheiro público. O relatório mostra algumas questões que eu, particularmente, já tenho conhecimento dessas questões, uma vez que eu trabalho no hospital como farmacêutica, como uma funcionária efetiva naquele estabelecimento. Então, a questão da saúde em Brasília de Minas ela é muito séria e preocupante, porque o que acontece é que o Hospital de Brasília atende vários municípios que às vezes nem são pactuados. O relatório apontou fatos graves e que segundo os procuradores da Prefeitura, pediram prazo para algumas adequações e mais estudos, mais avaliações. Então, a gente aguarda isso para que aconteça a audiência pública e ver o que é que pode mudar, sempre preocupados em melhorar a saúde e o atendimento, principalmente aos munícipes de Brasília de Minas. A partir da união das autoridades, já existe inclusive uma investigação em curso sobre a saúde pública no município de Brasília de Minas. A investigação é comandada por uma equipe da Polícia Civil de Januária. A Justiça quer saber de que forma acontecem as contratações de servidores com dispensa de licitação. No documento lavrado pelas autoridades na reunião que aconteceu no Fórum, no dia 13 de abril, foram dadas sugestões ao município para moralizar o setor, entre elas a realização de concurso público para todos os servidores da área. Nós viemos aqui à Prefeitura Municipal e o prefeito Gelson Silva deu a versão dele sobre os fatos. O chefe do Executivo nega as acusações. Prefeito, com relação a esse relatório, o relatório traz questões enfáticas aí, como por exemplo com relação ao Cisnorte. Diz que o Cisnorte se tornou em Brasília de Minas um cabide de empregos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Fernando, em primeiro lugar, e quero aqui cumprimentar todos que acompanham a TV Acontece. Em primeiro lugar, acho que é preciso a gente ter muito claro que de fato foi essa reunião. Essa foi uma reunião que a Prefeitura Municipal de Brasília de Minas participou voluntariamente através da sua Procuradoria, através da Secretaria de Saúde, considerando que a questão da saúde no Brasil é extremamente séria, extremamente complexa e que tem algumas situações que perpassam diversos órgãos e instituições e que não é possível a Prefeitura sozinha avançar. Então, a Prefeitura voluntariamente, juntamente com Ministério Público, Delegacia,
voluntariamente decidiu se reunir com todas essas autoridades para discutir e pensar soluções para que a saúde de Brasília de Minas possa avançar ainda mais do que já tem avançado nesses últimos meses que a gente está ocupando o governo. Inclusive, a gente pode citar diversas questões. A gente pode citar a abertura de um ambulatório, a gente pode citar a abertura de 2 novos postos de atendimento odontológico, enfim, só para citar aqui 2 exemplos de avanço que a gente tem obtido na saúde. Sobre o Cisnorte, de fato, é bem possível que o Cisnorte tenha sido no passado um cabide de emprego. Tanto que, quando nós assumimos o Cisnorte tinha uma dívida de R$ 700 mil aproximadamente. Quais foram as providências que nós tomamos? Nós, de imediato, demitimos naquele momento mais de 10 pessoas das 40 que ali estavam contratadas. Ou seja, houve uma redução de aproximadamente 30% do quadro de funcionalismo do Cisnorte. Então, em um ano, a nossa dívida, que era R$ 700 mil, baixou para R$ 250 mil. E aumentando muito o atendimento à população e a todos os municípios que compõem o Cisnorte. Agora, eu não posso dizer que o Cisnorte não tenha sido um cabide de emprego no passado, haja vista que foi preciso que a gente reduzisse o quadro de pessoal lá. Inclusive, a própria candidata que nós derrotamos nas eleições de 2016 era lotada no Cisnorte, anteriormente. O senhor quer dizer que tinha empregos fantasmas no Cisnorte? Não posso falar do período em que eu não era presidente do Cisnorte. Eu só disse que a candidata que nós derrotamos nas eleições já trabalhou no Cisnorte. Estava formalmente contratada no Cisnorte. Não posso dizer se trabalhava ou se não trabalhava, porque eu não acompanhei esse período. Prefeito, segundo a Polícia Civil, há uma investigação em curso para investigar algumas irregularidades na área da saúde, entre elas a contratação de médicos que não estaria acontecendo de uma forma como deve ser. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, eu não tenho ciência de qualquer investigação. O prefeito ou a prefeitura, para que seja investigada, ela precisa ser comunicada. Então, até que eu seja comunicado, até que nós sejamos comunicados, eu não posso acreditar, eu não posso afirmar que existe qualquer investigação. Pelo contrário, o que eu sei é que a prefeitura está participando voluntariamente de uma discussão com diversas autoridades para que a gente possa avançar numa série de pontos especificamente relacionados à saúde no nosso município. O que o senhor tem a dizer sobre a contratação de médicos, a forma em que os médicos são contratados em Brasília de Minas, como empresa e não como pessoa física? No sistema de saúde brasileiro, como funcionam a maior parte dos hospitais, a forma predominante como funciona os hospitais, não só esse aqui de Brasília de Minas, mas no geral, nós contratamos prestação de serviço através de um processo licitatório, ou seja, nós contratamos empresas que prestam serviços de especialidades médicas. Essa é a forma predominante que ocorre no Brasil e dessa forma que fazemos aqui também. Segundo autoridades, prefeito, o município de Brasília de Minas estaria pagando até R$ 100 mil por mês para um único médico, enquanto o hospital falta médicos. De fato, Fernando, isso aconteceu no passado. Entretanto, a maior nota que este município já pagou de 2017 para cá, de janeiro de 2017 para cá, foi no valor de aproximadamente R$ 80 mil, correspondente a 2 meses de prestação de serviço de um desses prestadores de serviços de especialidades e de atendimento médico. Portanto, essa informação não procede. Prefeito. Para este mandato, essa informação não procede, apesar de isso já ter ocorrido no passado. Essa reunião com as autoridades que aconteceu no fórum destacou que Brasília de Minas está
contratando médicos para o contrato de sobreaviso, né, que é um contrato que acontece no município e em outros também, de uma forma irregular. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão, não irregular, mas imoral, seria? Essas são as palavras. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre os contratos de sobreaviso? A questão da moralidade é uma questão subjetiva. Então, nós não podemos, aqui na administração pública, ter uma postura subjetiva das coisas. A gente tem que ter sempre como referência a legalidade. A lei é objetiva. Então, o que nós fazemos é contratar dentro desta objetividade da lei. O senhor falou que não acredita que tenha uma investigação, mas se houver, a Prefeitura está disposta a contribuir com a Polícia Civil e com os investigadores para prestar as informações necessárias, prefeito? Na verdade, Fernando, nós estamos chamando todas as autoridades interessadas e que possam contribuir para colaborar conosco. Eu me reuni pessoalmente ainda no ano passado, eu solicitei uma reunião com o doutor José Aparecido, que é o promotor regional do patrimônio público. Eu solicitei essa reunião para apresentar para ele a situação da saúde do nosso município e solicitar que ele nos desse sugestões e orientações. Então, é da nossa iniciativa essa colaboração.